Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Alô, meus amigos concurseiros brutos, nunca mais violentos. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Neste evento maravilhoso, receba a continência. Receba a continência. Por que, professor Norberto, continência? Receba prestando continência, que ninguém bate continência não, hein? Você pode bater a cabeça na parede. Continência se presta. A continência é prestada. Por quê? Porque estamos cuidando do preparatório para polícias militares, direito penal militar. Vamos com tudo, vamos com tudo. Você está me ouvindo? Sim. Este evento maravilhoso. Professor Norberto, ex-capitão das polícias militares do estado de São Paulo. Trabalhou 15 anos com a área de polícia judiciária militar. Aê, os militares dos estados. Você tá me entendendo, cara? É isso aí. E hoje nossa aula maravilhosa, maravilhosa, Miri maravilhosa, François maravilhosa. Essa aula é em complemento à aula anterior. Sim, polícia judiciária militar. Digo, complemento à aula anterior, porque nós estávamos tratando dos crimes militares, notadamente do artigo 9º, que é a grande chave, o grande segredo para você entender os crimes do Código Penal Militar. Quais crimes, professor? O artigo 9º. Ele traz os crimes propriamente militares. Ele traz os crimes impropriamente militares. E ele traz os crimes militares por extensão, que a todo momento estão sendo praticados, infelizmente, pelos militares dos estados, pelos corpos de bombeiros militares, pelos integrantes, mas faz parte. Acontece, é ou não é? Infelizmente acontece a prática dos crimes militares e a Polícia Judiciária Militar está aí para essa finalidade, mas agora temos que nos preocupar com aqueles crimes militares que caem no concurso. Caem no concurso. Amanhã, quando você for militar do Estado, você tem que se preocupar em não praticar esses crimes militares, ok? Então, é disso que nós estamos falando, esse curso maravilhoso, patrocinado pelo Alpacom, preparatório para polícias militares ou direito penal militar. Você está me entendendo, cara? Muito bom. Então, esta aula está sendo gravada no modelo playback. Playback, professor, sim, eu sei, eu também gosto de fazer as aulas ao vivo. Eu também gosto muito de interagir com os alunos, mas infelizmente essa não pôde ser feita nesse modal ao vivo, então teve que ser feito no formato de pré-gravação, mas não faltará oportunidades para que estejamos aqui sempre juntos com vocês, interagindo no dia a dia, tá? Mas dessa feita não foi possível. Então, meus queridos, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, vamos agradecer, cara, a Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui todos com saúde, nos preparando para os concursos públicos, principalmente você que se dedica à carreira militar, às polícias militares, porque você tem uma prova não só intelectual que vencer, mas também tem uma prova do teste de avaliação física, você tem um teste de avaliação psicológica, também tem um exame médico que não é dos mais fáceis, tem uma investigação social. A gente sabe, concurso para a Polícia Militar
concurso para bombeiro militar não é dos mais fáceis. E eu fico muito chateado quando vejo as pessoas menosprezarem esse tipo de concurso público. Muita gente aí babaca mesmo, fala, é que esses concursos de polícia militar, eu não quero ser policial militar, eu não quero. Não é que não quer, é que não consegue ser policial militar. Você está me ouvindo? Não consegue ser policial militar. Uma que não passa na prova objetiva, não consegue passar na prova de conhecimento. Muitos não conseguem. Também não passam na prova física, não consegue. Não consegue passar na prova psicológica, não consegue passar na prova médica, não consegue passar na investigação social. Então não fique falando mal, viu, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar. Eu não cuspo no prato que eu comi um dia. Devo muito à Polícia Militar, honro muito a Polícia Militar, apesar de não pertencer mais aos seus quadros. Não é um concurso fácil, por assim dizer. Lógico, dentre outros concursos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, tem um grau de dificuldade menor pela quantidade de matérias, pelo nível, né, de exigência, de conhecimento, né, é um segundo grau, normalmente, mas tem polícia militar que é terceiro grau, né, eventualmente, mas é uma prova que exige do candidato outras habilidades, por assim dizer. Então, é uma prova muito bacana. Como eu já falei, não é toda a polícia militar que exige o direito penal militar, mas é uma carreira muito digna, muito bacana e merece todo o nosso respeito, todo o nosso respeito. Então, receba aqui você, policial militar, futuro policial militar, a nossa continência, o nosso respeito. Todo dia a gente vê um integrante da Polícia Militar tombando no cumprimento do dever, esteja de folga, esteja em serviço. Logicamente que existem, às vezes, problemas no meio de qualquer polícia, não só da Polícia Militar, mas toda a polícia, aliás, todo o segmento público, sempre existe, eventualmente, um desvio de comportamento, não tem problema, faz parte do ser humano, não é haver esse tipo de circunstância, mas o que interessa é que a corporação é uma grande instituição e essencial para a manutenção da sociedade, para a manutenção da ordem pública. É isso aí. Então vale a pena sim prestar esse concurso, tá bom? Então vamos com tudo, cara, falar um pouco mais sobre o direito penal militar, certo? E se você se recorda, estávamos cuidando dos crimes militares. E esses, especificamente, os crimes militares em tempo de paz. Lembra o que nós havíamos falado no nosso último encontro? Muito bom. Então, vamos por partes, só para a gente se localizar. Quem vai julgar os crimes militares? A Justiça Militar. Muito bom. Quem são os militares? Então, nós temos os militares propriamente ditos, Forças Armadas, que serão julgados pela Justiça Militar da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, e nós temos a Justiça e esses militares, né, essa Justiça Militar da União, não podemos esquecer, tem competência para julgar não só os militares das Forças Armadas que cometerem crimes militares, mas também os civis que eventualmente cometam crimes elencados no Código Penal Militar. Tem também competência para julgar os civis também, ok? Agora, a Justiça Militar Estadual, essa só vai julgar os militares dos estados, ok? E quem são os militares dos estados? As polícias militares, os policiais militares e os corpos de bombeiros militares, ok? Em alguns estados, como já foi dito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são instituições separadas. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar. Não importa.
sendo instituições militares, serão julgados pela Justiça Militar dos Estados. Mas não podemos também esquecer que, diferentemente da Justiça Militar da União, a Justiça Militar Estadual não julga civis. A Justiça Militar Estadual não julga civis. Quer dizer, então, que se um civil cometer um crime contra as Forças Armadas, a Justiça Militar da União pode julgar esse civil? Pode. E se um civil cometer um crime contra a Polícia Militar, as instituições militares estaduais, quem vai julgar o civil? É a Justiça Comum, ok? Porque a Justiça Militar Estadual só pode julgar policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiro Militar. Certo? Muito bom. Então, temos que ter sempre essa dimensão, separando os militares que são das Forças Armadas, os militares dos estados. Temos que ter a visão da Justiça Militar da União, temos que ter a visão da Justiça Militar dos estados, não é isso? E temos que lembrar também, sempre que, quando se trata de militarismo, existe a hierarquia e a disciplina, que já falamos aqui, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e isso significa que sempre um superior hierárquico é que vai dar voz de prisão para um subordinado, né? O subordinado não pode dar voz de prisão para um superior hierárquico, é sempre dentro dessa configuração de hierarquia e disciplina. A hierarquia significa a vinculação hierárquica funcional entre as atividades, as funções, né? Então existe o círculo das praças, do soldado, cabo, sargento, até os subtenentes, e depois o círculo dos oficiais, onde temos lá os tenentes, os capitães, os majores, tenentes coronéis e coronéis, as praças especiais, os cadetes ou alunos oficiais dos cursos de formação de oficiais, né? Chamadas de praças e oficiais, até os aspirantes a oficial. Muito bom? Então temos todo esse panorama, por assim dizer, dentro de uma estrutura militar. Certo? Hierarquia e disciplina, que é o pronto acatamento às leis, o pronto acatamento aos regulamentos. Isso é todo um panorama, né, que se desenha dentro do militarismo, que faz parte da chamada justiça castrense, que é sinônimo de justiça militar. E a palavra castrense vem do latim castrum, que significa fortificado. É a justiça forte. Beleza? Muito bom. E o artigo 9º, ele nos traz alguns parâmetros sobre o crime militar. Eu já disse para vocês que o Código Penal Militar é o decreto 1001/69. Ele é muito parecido com o Código Penal Brasileiro. Parecido em que termos, professor? Ele tem uma parte geral, introdutória, e tem uma parte especial que traz os crimes também, né? E essa parte geral também tem lá princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal militar. O princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Temos o tempo do crime, a teoria da atividade, o lugar do crime, a teoria da ubiquidade, o conceito analítico formal de crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, muitas figuras da parte geral do Código Penal Brasileiro são aplicáveis também ao Código Penal Militar. Lógico que o Código Penal Militar, dado as suas peculiaridades, apresentam algumas diferenças, tá bom? Não é tudo do Código Penal Brasileiro que se aplica ao Código Penal Militar.
tá bom? Tem alguns detalhes que não existem, né? Por exemplo, uma figura denominada de arrependimento posterior, que tem no Código Penal brasileiro. Não tem no Código Penal militar o arrependimento posterior, né? Algumas figuras. Outra figura interessante, né? Aí já não é mais o Código Penal militar, você vai ver, não tem a figura de pena de multa no Código Penal militar, que tem no Código Penal brasileiro essa previsibilidade. Alguns detalhes que serão oportunamente estudados. Mas hoje nós vamos voltar de onde nós havíamos parado, que é sobre a classificação dos crimes militares em tempo de paz, tá bom? E o que nós havíamos falado sobre os crimes militares? Você se lembra? Você se lembra? Então eu vou recordar vocês. Nós havíamos falado sobre os crimes propriamente militares, os crimes impropriamente militares e os crimes militares por extensão. Olha lá. O artigo 9º, esse é o grande artigo-chave de todo o mistério do Código Penal Militar quanto à classificação dos crimes. Ele começa dizendo o seguinte: artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Quer dizer, está diferente na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, os crimes propriamente militares são crimes que só tem no Código Penal Militar. Só tem no Código Penal Militar, ok? Definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos. Então, por exemplo, só tem no Código Penal Militar crime de deserção, só tem no Código Penal Militar o crime de revolta, só tem no Código Penal Militar o crime de despojamento desprezível, só tem no Código Penal Militar o crime de desacato a superior, ou nela não previstos, né? Ou definido de modo diverso. O crime de furto de uso, que é o crime de você pegar emprestado ou devolver. Só tem no Código Penal Militar. Só tem no Código Penal Militar, não está previsto na lei penal comum, né? Ou previsto de forma diferente, definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente. Quem é esse qualquer que seja o agente? Pode ser militar, pode ser civil, qualquer que seja o agente. Por isso que é problema quando o pessoal diz que crime propriamente militar é só o militar que comete. Qualquer que seja o agente, você está entendendo? Salvo disposição especial. Então, esses são os crimes propriamente militares. Propriamente militares. Muito bom. Aí temos o inciso 2º. Esse inciso 2º são os chamados crimes impropriamente militares. Por quê? Porque eles têm igual definição na lei penal comum, ok? Igual definição na lei penal comum, só que para saber se o crime é ou não impropriamente militar, para saber se o crime é ou não do Código Penal Militar, se o crime é ou não militar, depende de algumas circunstâncias. Tem que ser analisado sob certas circunstâncias. Então, crime impropriamente militar está previsto no Código Penal Militar, está previsto na Lei Penal Comum, no Código Penal Brasileiro também, e está previsto na legislação especial comum. Leis especiais, lei de drogas, lei de tortura, lei de crimes hediondos, lei
de terrorismo, lei de crimes ambientais, lei de preconceito racial, só que tem que ser praticado sob certas circunstâncias para ser considerado militar. Então vamos ver quais são as circunstâncias? Olha lá. A linha A, que nós havíamos falado já, por militar da ativa contra militar da ativa, na mesma situação. Olha a redação do ano de 2023, tá vendo? Muito bom. Então, eu já comentei sobre isso. Quer dizer, então, professor, que militar que mata militar é crime militar? Depende. E se for militar o crime, quem julga é justiça militar? Se o crime for considerado militar, quem vai julgar é justiça militar. Não será tribunal do júri. Se for um militar que matar um militar sob certas situações ou sob certas condições. Vamos recordar? Exemplo que eu dei no nosso último encontro. Era uma vez um sargento da Polícia Militar, aqui em São Paulo, inconformado com problema de escala de serviço, pegou uma arma de fogo e foi, supostamente, né, é o que foi à época ventilado, não sei maiores detalhes, até uma organização policial militar, e lá matou um outro sargento e um oficial da Polícia Militar. Militar em situação de atividade contra militares em situação de atividade. Qual o crime? Homicídio. Crime impropriamente militar. Por quê? Porque está previsto no Código Penal Militar, está previsto também esse crime no Código Penal Brasileiro. Está previsto os dois ordenamentos jurídicos. Beleza? E aí, professor? E aí, quem vai julgar esse crime? Por ter sido praticado, digamos assim, por motivos de serviço, o crime é considerado militar e vai ser julgado pela justiça militar. Não é pelo tribunal do júri, é pela justiça militar, apesar de ser doloso contra a vida. Por quê? A linha A, militar em situação de atividade, da ativa contra militar na mesma situação. Entendeu? Mas pode acontecer diferente? Pode. E eu dei o exemplo. Soldado da Polícia Militar aqui em São Paulo também matou a esposa, soldado da Polícia Militar, ambos da ativa, mas em razão de uma discussão doméstica, em casa, briga de marido e mulher. Ambos em situação de atividade? Sim, ambos da ativa. Mas a morte aconteceu por problemas relacionados ao serviço policial militar? Não. Aconteceu em razão de violência doméstica. Feminicídio. Esse crime é militar? Não. Quem vai julgar esse crime? Tribunal do júri. Porque é um crime doloso contra a vida. Você percebeu? Fácil de entender, né? O PM matou a mulher que era policial feminina, não foi por problema relacionado ao serviço policial militar. Matou por uma questão de violência doméstica, apesar de ambos serem militares em situação da ativa. Tá bom, meus queridos? Então, essa é a figura da linha A. E esse é um crime impropriamente militar. Tudo bem? No nosso último encontro, havíamos ido até essa a linha A. Tá bom? Normalmente, gente, né, eles não entram nesse nível de profundidade nas perguntas para a prova de vocês, tá bom? Esse tipo de análise não é muito fácil, já vou dizer, tá? Até oficiais da Polícia Militar que exercem atividade de polícia judiciária militar têm dificuldade interpretativa nesses dispositivos do artigo 9º. E nós sabemos disso por conta de delegados de polícia aqui de São Paulo
que se deparam com essas ocorrências que são apresentadas quando praticadas por policiais militares, e às vezes os delegados dizem, essa ocorrência não é de competência da Polícia Civil, essa ocorrência é de competência da Polícia Judiciária Militar. Então, não pense você que é muito simples essa análise, né? Por isso, agora, óbvio, cara, o problema é que, para chegar a essa conclusão, essa análise, tem que ter uma formação acadêmica, né? Não é assim tão óbvio. Para a questão de prova, a pergunta vai ter que ser óbvia, né? Lógico que aqui nós estamos mostrando para vocês as diversas facetas, as diversas possibilidades que podem ocorrer, né? E você também, com certeza, tem o discernimento, a capacidade de compreender. Normalmente, para a prova, o que cai é sempre letra de lei, mas aqui a gente quer ir um pouco a mais nessas aulas que o AlphaCon nos possibilita mostrar para você, tá bom? Então, vamos lá para uma próxima possibilidade de um crime militar. Esse da a linha B, por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou contra civil. Opa! Então, veja, normalmente esse crime é praticado onde, cara? Quem é o sujeito ativo? Militar da ativa. Militar da ativa é um militar que está, né, em serviço ativo, né? É um militar que está em condição de atividade. É um militar que não está na reserva, não está na reforma, não está aposentado, e ele vai praticar onde o crime? Lugar sujeito à administração militar. Onde é esse lugar sujeito à administração militar? Pode ser no quartel, pode ser no fórum militar, pode ser num clube sob administração militar, clube dos oficiais, clube dos cabos e soldados, associação dos cabos e soldados, clube dos subtenentes e sargentos, né? Algum lugar que tenha administração militar. E ele praticou o crime contra quem? Militar da reserva, reformado civil ou contra outro militar em situação de atividade. Então, é o caso. Imagine lá dentro do quartel um civil fazendo uma ocorrência dentro do quartel e o militar agredindo o civil dentro do quartel. Ora, o crime é militar, né? Onde já vimos isso acontecer. O militar agredir o civil dentro do quartel. Já vimos isso acontecer, infelizmente, tá bom? Então, o crime é militar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu diria também que é um crime que pode ser impropriamente militar. Deu um tapa na cara do civil dentro do quartel, é um crime de lesão corporal, a princípio, né? Tem previsão no Código Penal Militar, tem previsão no Código Penal Brasileiro, pode ser um crime de abuso de autoridade, então tudo vai depender de se verificar qual a intenção do sujeito ativo para se posicionar, identificar qual a natureza do delito. Então, por enquanto aqui, não estamos buscando identificar qual o crime, mas sim onde ou quando o crime pode ser praticado, certo? Então, uma outra possibilidade aqui de um crime, né, impropriamente militar ou, dependendo da circunstância, propriamente militar, depende contra quem, né, e qual o crime ser praticado. Muito bom. Agora, chama a atenção esse crime da a linha C. Esse é muito importante. Olha só. Por militar em serviço. Então, preste atenção. Todo militar em serviço comete crime militar. O militar em serviço comete crime militar.
PM numa viatura, atende uma ocorrência, o PM se apropria de um objeto, né, na cena do crime. Peculato. É peculato do Código Penal Militar. Não é peculato do Código Penal Brasileiro. Você está entendendo? PM em serviço vai atender uma ocorrência, ele solicita a vantagem do particular para deixar de autuá-lo. Ora, é uma corrupção passiva do Código Penal Militar. O servidor público, o PM, ele exige a vantagem indevida do particular. É uma concussão do Código Penal Militar. Porque tem crimes do Código Penal Militar. Você está entendendo? Crimes previstos no Código Penal Militar. Não tem tem crime com igual correspondência no Código Penal Militar. Porque o PM está em serviço. Você está me entendendo, cara? PM em serviço comete crime militar. Não é crime para registrar ocorrência em delegacia de polícia, no distrito policial. Onde se registra essa ocorrência? No plantão de polícia judiciária militar ou na corregedoria da polícia militar. Então, por militar em serviço ou atuando em razão da função. O que é esse atuar em razão da função? É o PM de folga. É o PM de folga que, em dado momento, vê um crime em andamento e fala: ei, você, puxa a arma, polícia, mão na cabeça. Então você, de folga, começa a agir em razão da função. Agora pense, cara, olha só. A equipe da polícia militar, em razão da função, transporta drogas ilícitas de uma comunidade para outra comunidade, objetivando favorecer uma facção criminosa. Qual é o crime? Tráfico de drogas. Previsto aonde? Na lei de drogas. E quem vai julgar esse crime? Justiça Militar. Por quê? Porque está previsto no artigo 9º que esse crime pode ser julgado pela Justiça Militar. Não está lá? Olha lá, vamos voltar? Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. Qual legislação penal? Qualquer uma. Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Quando? A linha C, por militar em serviço. Então, o militar em serviço pode cometer tráfico de drogas. Ei! O policial militar em serviço foi flagrado portando uma arma de fogo de numeração raspada, porte legal de arma de fogo de uso restrito, porque arma de fogo com numeração obliterada pune como se fosse arma de fogo de uso restrito, se for de uso permitido com numeração raspada. Não é isso? Pois é, olha lá, o policial militar em serviço está prendendo a pessoa sem fundamentação legal, abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade. Olha lá, policial militar em serviço está xingando a pessoa usando de designativos depreciativos de raça, cor, de procedência nacional. Opa! É crime de injúria agravada pelo preconceito racial? É isso mesmo? Você está entendendo, brother? Então, atenção com esse inciso 3º, porque por militar em serviço ou atuando em razão da função, autoriza que o policial militar seja responsabilizado, ou policial militar, ou integrante do bombeiro militar,
o integrante das Forças Armadas está em serviço, está de folga, agindo em razão da função, ele pode cometer tanto os crimes do Código Penal Militar, como os crimes previstos em qualquer legislação penal. Você está entendendo? Em comissão de natureza militar, em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Você está me entendendo? Então, essa alteração, cara, foi muito ampla. Tá lá, ó, desde o ano de 96, né? Essa desde o ano de 96. E essa alteração que autorizou essa interpretação mais extensa do Código Penal Militar é chamada, né, foi chamada crimes militares por extensão. Crimes militares por extensão, que conferiu mais poderes à justiça militar, tá bom? Eu recentemente defendi aí uma policial militar pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no Estatuto do Desarmamento. Você está entendendo, cara? Então, é isso aí. Muito bom. A linha D, por militar, também é crime militar, durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou civil. Essa a linha D já é mais para uma atividade de Forças Armadas, porque dificilmente você vai ver a PM, né, ou bombeiro, em período de manobras, exercícios, se bem que às vezes faz, né? Às vezes faz esse tipo de atividades excepcionais, né? As polícias militares. Ou a linha E, por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar. Opa, isso aí o PM faz, viu? Danifica a viatura, danifica o armário, quebra as coisas dolosamente, né? Ou a ordem administrativa militar. Sim, senhor, né? Perfeitamente. A linha F foi revogada, que dizia respeito ao caso de se cometer crime com a arma pertencente à corporação e só pelo fato de você usar a arma da corporação para a prática do crime era considerado militar, era um absurdo, por isso foi revogado a linha F. Beleza, meus camaradas? Então, cara, olha só, esse inciso segundo, as linhas A, B, C, D, E F, é bom saber, né? Agora, o inciso terceiro é interessante saber? É também, só que o inciso terceiro, ele fala de quem cometeu os crimes. Olha só, agora quem está cometendo crime são os militares da reserva. Reserva é o militar que está aposentado, mas ele tem idade ainda para ser revertido ao serviço ativo, caso seja necessário. Então, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado. Reformado é um militar que já está muito velhinho, idoso. Esse não é mais revertido ao serviço ativo, não tem mais condição para isso, tá bom? Professor, existe a possibilidade de algum oficial da reserva ser revertido ao serviço ativo? Eu já vi aqui em São Paulo, quando houve aquele problema do caso do Carandiru, chamado Massacre do Carandiru, né? Esse nome horrível que a imprensa deu, o Massacre do Carandiru, quem foi julgado como comandante era o Coronel Biratã. Só que para julgar o Coronel Biratã, tinha que ter um conselho de oficiais. E não tinham quase oficiais mais antigos que o Coronel Biratã. Porque o Coronel Biratã ele era o terceiro na hierarquia de São Paulo, se eu não me engano. Então tiveram que reverter da reserva
3 ou 4 coronéis para poder julgar o coronel Biratã. Você entendeu, cara? Então, existe a possibilidade de oficiais da reserva serem revertidos ao serviço ativo para essa finalidade. Entendeu? Pois é. Agora, o reformado, esse não volta mais, tá bom? Então, os crimes. Inciso terceiro, crimes praticados por militar da reserva. Então, o militar da reserva, aposentado, comete crime militar, sim. Reformado, comete crime militar. Não pense que você aposentou, a coisa virou bagunça, não, hein? Comete crime militar, sim. O civil, também, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os casos que foram comentados aqui no inciso 1º, como no inciso 2º, mas também os seguintes. Olha lá, a linha A, contra o patrimônio sob administração militar, contra a ordem administrativa militar, ao civil quebrando a viatura. Só que quando o civil quebra a viatura das Forças Armadas, Justiça Militar da União. Quando o civil quebra a viatura da PM, Justiça Militar Estadual. É diferente, é diferente. A linha B, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa, contra servidor público das instituições militares ou da justiça militar no exercício de função inerente ao seu cargo. Então, esse aí é o militar na reserva, o reformado ou o civil, tá bom? A linha C, contra militar em formatura, durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Tá vendo? Então, são esses daí. Militar da reserva, reformado ou civil cometem esses crimes. E a linha D, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar, em função de natureza militar, no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Essa garantia e preservação da ordem pública é normalmente quando o exército é chamado para aquele atendimento às chamadas GLO, operações de garantia da lei e da ordem, que as Forças Armadas vêm, né, em auxílio à segurança pública nas comunidades. Você já viu isso, né? Já viu isso. Ou então, quando tem grandes operações de envergadura, o Brasil vai sediar algum evento internacional, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, né, bota a tropa na rua para fazer a garantia de personalidades, né, de autoridades estrangeiras que vêm ao Brasil. É isso aí. Praticar crime contra esses integrantes é justiça militar da União, meu amigo, da União. Beleza? Muito bom, muito bom. Agora, atenção. Olha o que diz o parágrafo 1º. Parágrafo importantíssimo. Importantíssimo. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, automutilação e aborto, e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Opa! Então, ele está querendo dizer o seguinte, meu amigo, né? Sempre que o civil morrer no confronto com polícia militar, sempre que o civil morrer no confronto com a polícia militar, quem julga a polícia militar é o tribunal do júri. A regra é essa. A regra é essa. A regra é essa. Mas calma lá.
Olha só o que vem por aí. Olha só. Parágrafo 2º. Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos previstos na legislação penal, os termos do inciso 2º do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra civil. Opa! Militar das Forças Armadas contra civil. Serão da competência da Justiça Militar da União. Opa! Opa! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o militar, policial militar, bombeiro militar, matou um civil, crime doloso contra a vida, quem julga? Tribunal do Júri. Isso aí. É o crime doloso contra a vida, né? Porque não vai se tratar aqui de infanticídio nem outra coisa, é o homicídio. Certo. Mas quando for integrante das Forças Armadas que matar o civil, quem vai julgar é a Justiça Militar da União, não é o Tribunal do Júri, é isso mesmo. Quando? Inciso 1º, quando esses integrantes das Forças Armadas, né, matarem, né, o homicídio ocorrer quando? Inciso 1º, no cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa, quando as Forças Armadas são chamadas, né? Lembra lá quando houve a ocupação das comunidades do Rio de Janeiro para combater lá as facções criminosas, irmão. Inciso 2º, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, quer dizer, defesa de instituição militar, mesmo quando não em tempo de guerra. Porque teve um dia que o quartel de fuzileiro naval foi atacado por uma facção criminosa de traficantes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque estavam fazendo barulho os fuzileiros navais e acordaram o traficante que estava dormindo. Aí o traficante mandou dar rajada de metralhadora no batalhão dos fuzileiros navais, porque os gritos lá de educação física, 1, 2, 1, 2, acordou o traficante, o sono do traficante, e ele, aborrecido, mandou dar uma rajada de metralhadora, aí teve que responder à altura. Eu acho que está certo, né? O inciso 3º, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuição subsidiária realizada em conformidade com o artigo 142 da Constituição Federal, e na forma dos seguintes diplomas legais. A linha A, 7565 é a lei de dezembro de 86, Código Brasileiro da Aeronáutica, que permite o abate de aeronaves que entram no espaço aéreo brasileiro e que a FAB manda pousar e não pousa. Normalmente são aeronaves que trazem ali droga, né? Narcotráfico, manda, não vai pousar, tome rajada de metralhadora. É o que acontece, né? Ou a Lei Complementar 97, que cuida de atribuição das Forças Armadas, né? O próprio Código de Processo Penal Militar, que prevê ali excludentes de antijuridicidade, né? E o Código Eleitoral, que prevê a intervenção também das Forças Armadas. Então, professor, por que isso? Por que agora sim vamos chegar no cerne da questão. Por que o policial militar, quando em tese pratica um homicídio, um crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri? E por que o integrante das Forças Armadas, quando pratica um crime doloso contra a vida, vai ser julgado pela Justiça Militar da União? Me parece, a pessoa mais desavisada, né? Me parece que tem algum tipo de justiça de exceção. Porque não tinha que ser todo mundo, então, julgado pela Justiça Militar ou policial militar também, já que as Forças Armadas... Não está o policial militar também trocando tiro com traficante?
não é? Porque está lá na operação de garantia da lei e da ordem, no mesmo cenário, está o policial militar do BOP junto com o militar das Forças Armadas, trocando tiro com traficantes. Por quê que o policial do militar do BOP vai ser julgado pelo tribunal do júri, 7 pessoas do povo, e o militar das Forças Armadas vai ser julgado pela Justiça Militar da União? Me parece, né, que quem é julgado pela Justiça Militar, me parece que não sei, mais, digamos, menos, como direi, ser julgado por 7 pessoas do povo é pior ou melhor do que ser julgado pela Justiça Militar da União? Ou seja, E aí, o que é melhor? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Não se trata de ser melhor ou pior, né? Entrar nesse tipo de análise, ser melhor ou pior, é olvidar do sistema judiciário. Mas você tem que partir do seguinte parâmetro. Quem é o militar das Forças Armadas? Ele é um jovem de 18, 19 anos de idade. Qual é a preparação do jovem das Forças Armadas? É combater o crime? Não, não é combater o crime. O jovem das Forças Armadas, ele é preparado para combater o inimigo, né? Então, o treinamento que ele tem é um treinamento bem diferente do treinamento do policial militar, que, em tese, é um profissional de segurança pública, tem outro tipo de treinamento, é um pessoal com maior maturidade. Você está me entendendo? Então, eu não posso colocar esses dois profissionais dentro de uma mesma balança, por assim dizer, porque um não tem a formação profissional do outro. O policial militar tem um tipo de formação de polícia completamente diferente do integrante das Forças Armadas. Por isso que um é julgado pela Justiça Militar da União e o outro é julgado pelo Tribunal do Júri. Agora, se você me perguntar, professor, o que o senhor prefere? Ser julgado por quem? Justiça comum ou justiça militar? Você quer a minha sincera opinião? Eu prefiro ser julgado pela justiça comum. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu tenho as minhas convicções, tá bom? A justiça comum, ela tem uma outra ótica, né? A justiça militar tem uma outra visão sobre os fatos. A justiça comum tem uma outra óptica, né? Eu, particularmente, acho que na análise de cada caso há, digamos assim, perspectivas, né? Eu, particularmente, acho que a justiça comum para a polícia militar é melhor, né? Por isso que o legislador sabiamente, olha que coisa, né? Sabiamente optou Tribunal do Júri para a Polícia Militar e Justiça Militar da União para os integrantes das Forças Armadas. O legislador sabiamente assim já estipulou. Tudo bem, meus queridos? Professor, é maravilhoso. Então, meus amados, nesse nosso primeiro encontro, né, na verdade, segundo, sobre o direito penal militar, era isso que eu queria falar para vocês. Então, eu vou rapidamente aqui voltar ao artigo 9º, ao seu caput, tá bom? É isso aqui. E falar uma coisa para vocês. A grande chave, um concurso bom, um concurso que se preze sobre direito penal militar,
e eu falo isso com conhecimento de causa, é um concurso que explora o artigo 9º. E digo mais, tá? Poucos concursos, não muitos, sabem explorar esse artigo 9º. Concurso que se preze de polícia militar explora o artigo 9º. Aí que você vê a inteligência do concurso. Concurso que não entende de Código Penal Militar fica procurando bicuinha, sabe? Bicuinha, figurinha lá perdida. Porque concurso público, né? Concurso público, meus amados, é assim. Você quer pegar que tipo de candidato? Que entende o direito ou você quer candidato que decora a lei? Você quer um cara que tem discernimento, compreensão, ou você quer um papagaio? Porque aí você escolhe. Você tem a opção do papagaio e a opção do cara inteligente, né? Eu prefiro o cara inteligente, que você apresenta para ele a lei e ele sabe interpretar a lei. Mas tem bancas que preferem o papagaio. Aí vai de cada um, né? Então, banca inteligente trabalha em cima do artigo 9º. E o artigo 9º te traz essas opções. Saber o que é o crime propriamente militar, o artigo 9º, inciso 1º. Saber o que é o crime impropriamente militar. Lembrando, o que é o crime propriamente militar? Crimes que só tem no Código Penal Militar ou estão previstos no Código Penal Militar de maneira diversa na Lei Penal Comum, beleza? O que são crimes impropriamente militares? Tem igual previsão no Código Penal Militar e no Código Penal Brasileiro. E o que são os crimes militares por extensão? São esses crimes que estão previstos no Código Penal, que estão previstos, ou melhor dizendo, né, na legislação especial comum, todas as leis especiais, e que praticados sob certas circunstâncias são considerados militares. Leis especiais. Quais circunstâncias? Principalmente o militar está em serviço ou de folga agindo em razão da função. Principalmente nessas circunstâncias. Tá bom? E a partir daí, lembrar, né, que Polícia Militar praticou crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Forças Armadas praticou crime doloso contra a vida, se for naquelas situações de operação de garantia da lei e da ordem, ou aquelas situações de requisição do ministro da Defesa, presidente da República, vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Isso é o que mais tem caído em termos de artigo 9º. Tudo bem, meus amados? E esse é um recado do artigo 9º. E a partir dos próximos encontros, nós vamos iniciar do artigo 1º em diante, gradativamente. Tudo bem? É isso aí, cara. Estamos juntos com vocês. Força e honra. Pau no gato. Uau! E que Deus abençoe sempre e grandemente todos vocês. Bons estudos e até uma próxima oportunidade. Agora eu vou. Hasta la vista e fui. Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá.